Olá, professoras, nós precisamos conversar sobre isso. É necessário e é urgente. Se você me segue aqui, você está cansado de saber que eu evito polêmica, eu só trago didática, eu só trago brincadeira, eu só trago formas de ensinar, eu evito as polêmicas o quanto eu posso. Mas ideias como essa inviabilizam a educação. E eu não estou falando aqui como a professora ignorante, da escola ignorante, contra uma mãe que entendeu uma educação respeitosa que nós não entendemos. Nós entendemos sim, nós estudamos também. Eu não sei quanto ela estudou, mas nós estudamos, isso eu posso te garantir. Educar não é acolher tudo, permitir tudo. Pelo contrário, educar é contrariar. É evitar os desvios, conduzir ao caminho que será melhor para aquele indivíduo. É dizer, olha, refrigerante é gostoso, eu te entendo, mas não faz bem para a saúde, então nós não vamos tomar, ou nós não vamos tomar todos os dias. Olha, eu sei que isso é frustrante, mas o seu amigo não quer emprestar o brinquedo agora. E o brinquedo é dele, então nós vamos nos distrair de outra maneira. Olha, eu sei que nós estamos cansados, mas nós temos ainda 15 minutos de atividade antes de fazer uma pausa. Né? Você não teve um bom resultado, você não teve o resultado esperado. A gente vai precisar estudar um pouco mais. A gente vai precisar fazer uma atividade diferente, uma atividade extra. Isso é educar. As competências socioemocionais que são propostas hoje para a educação, para uma educação integral do indivíduo, elas trazem a ideia de socioemocionais, de lidar com os meus sentimentos, sim, de uma maneira saudável, sem reprimi-los, mas de saber lidar com eles, dentro de um contexto social. Porque o outro também tem sentimentos, porque o outro também tem frustrações. Entender a coletividade. Então, a gente precisa, nas competências socioemocionais, desenvolver a tolerância ao estresse, a tolerância à frustração, a persistência, mesmo quando a tarefa é chata, mesmo quando a tarefa é desagradável. Isso é competência socioemocional. Isso desenvolve o indivíduo por inteiro, integralmente. E isso só acontece quando a gente aprende a se contrariar. É claro que eu não estou falando de desrespeitar ninguém. Essa mãe, ao falar da atitude da professora, disse que ela estava repreendendo as emoções da criança. Quando, na verdade, o que a gente vê é uma professora que manteve ali os gestos, porque ela estava ali como referência para os outros alunos também, e ela tenta acalmar a criança. Acalmar a criança num contexto em que ela está numa apresentação coletiva. Né? Evitar que outras crianças se apavorem. Evitar que aquela criança se exponha mais do que o necessário, porque ela está ali sob o olhar de outras famílias também, né? Educação respeitosa não quer dizer que você não possa dizer não, que você não possa corrigir. Contrariar a criança, dizer não, corrigir, colocar limites, não é desrespeitoso, não é grosseiro, é cuidado, porque ninguém pode fazer tudo o que quer, da maneira que quer, no momento que quer. A professora não repreendeu, ela tentou acalmar. Ela está educando a criança para uma coletividade, para um convívio onde não existe só a criança e o sentimento dela. E ela não desrespeitou e não repreendeu essa criança em momento nenhum, pelo menos no vídeo que eu vi, que foi um vídeo bem longozinho, assim, que mostrava alguns momentos dela ali conversando com o menino também, tá? Agora, eu queria prestar atenção aqui numa coisa que eu não vi ninguém comentar até agora. A mãe expôs a professora, que era uma profissional tentando lidar com um momento de crise, e que lidou muito bem, pelo que a gente pôde ver, e a mãe expôs
a criança. Ela expôs o filho dela ao julgamento dos outros. Ela expôs uma criança que não tem a mínima condição de decidir se quer aparecer ou não, num momento de fragilidade, num momento de emoção. Isso é muito mais prejudicial para ele do que a professora tentar acalmá-lo. Com toda certeza. Então, nós precisamos tomar essa consciência de que o trabalho do professor não é o trabalho de um ser ignorante, de uma escola ignorante, e que só a mãe que leu 2 revistas ali é que sabe sobre educação respeitosa. Não conheço essa mãe. Ela pode ter feito vários cursos, pode ter muitas coisas, mas ela não compreendeu muito bem o conceito. Educação respeitosa não é deixar a criança se desesperar e chorar e gritar em uma apresentação da escola na frente de outras pessoas, tá? Não é isso não, mãe. E expor a criança, sim, isso pode trazer problemas mais graves para ela. Isso foi desrespeitoso com o menino, tá bom? Gente, cansei de falar disso, acho que esses assuntos eles precisam ser discutidos, mas infelizmente a gente precisa de respeito, o professor já não é tão respeitado, tão valorizado, né? Não precisa de uma pessoa que, como ela disse, tem mídia, tem voz, tem espaço para depreciar ainda mais a profissão. Quando você respeita o professor do seu filho respeita o professor que ele tem, e aí ele vai ter uma vida escolar muito melhor. Você, para o seu filho, é a autoridade máxima. Se você respeita o professor, ele vai respeitar também. Se você não respeita, aí ele terá dificuldade em respeitar. Ele terá dificuldade. E não respeitando essa figura, mesmo que ele não desrespeite com grosserias e palavrões, ele não dará a credibilidade que o professor precisa para ensiná-lo. E isso vai prejudicar o desenvolvimento do seu filho. Então, essas são questões para a gente pensar, essas são questões para a gente se posicionar, porque a vida do professor não está fácil, mas eu vejo professora fazendo mágica em sala de aula, bancando com recurso próprio, buscando estudar e se aprimorar e fazer tudo para dar a melhor educação para famílias que não estão entendendo o que é a melhor educação. Um grande beijo para todo mundo e até a próxima!